Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir aquilo que Deus tem a dizer para os nossos corações nesta manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui nós estamos para ouvir a voz do Senhor. Oh Deus, fala conosco, Senhor. Dai-nos o entendimento da Tua palavra. Abra o nosso coração, o nosso entendimento. Dai-nos, Senhor, a revelação que precisamos para vencer em mais esse dia, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura aqui no livro de Jó. Jó foi um homem que experimentou o sofrimento. Ele foi um homem que ele experimentou o sofrimento, ele resistiu ao sofrimento e ele venceu todo o sofrimento. E após ter vencido, ele recebeu a recompensa, porque Deus, ele fala na palavra dele que ele é galardoador. Ou seja, após você resistir, haverá uma recompensa para a sua garra, para a sua determinação, além da sua fé ser acrescida. Aqui no livro de Jó, no capítulo 2, o versículo que nós vamos meditar hoje é o 13. Mas anteriormente ao versículo 13, a gente entende que a gente entende que os anjos, eles foram se apresentar todos os dias, né? Os anjos, eles se apresentam a Deus. E ali, na hora que os anjos foram se apresentar a Deus, Satanás estava no meio. E aí, Deus, ele pergunta, né, para Satanás, onde estava? Aí ele diz que ele estava rodeando a terra. Deus pergunta para ele, você viu meu servo Jó? E aí Satanás diz, vi, mas também o Senhor o cerca de tudo que ele tem, de tudo que ele precisa. Nada falta para ele. Aí é fácil te adorar. Agora tira tudo que ele tem. Quero ver se ele vai permanecer adorando ao Senhor. Aí Deus falou para Satanás, pode tocar nos bens dele, mas não toque na vida. Pode tocar nos bens, nas coisas materiais, você pode até tocar, mas na vida dele não, porque a vida dele é minha, a vida dele me pertence. E aí Satanás, ele saiu da presença de Deus e veio fazer a devassidão na vida de Jó. Levou os filhos, levou os bens, levou tudo que ele tinha, tudo. E ainda deixou ele com chagas. Mas Jó, ele entendeu que tudo que ele tinha era Deus. E isso ninguém podia tirar dele. Ele permaneceu firme. Aí olha o que diz aqui, o versículo 13. Jó, capítulo 2, versículo 13. Aí ele diz assim, e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Após Jó ter perdido tudo, e ele já tinha ouvido até atrocidades terríveis de sua própria esposa, que ela disse para ele, você ainda se mantém íntegro com esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele ouviu isso da esposa dele, mas ele respondeu a ela à altura, você se porta como uma louca. Deus me deu
Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele diz em outras palavras, Deus sabe o que faz. Se isso está acontecendo comigo, tem algum propósito. Porque o nosso Deus, Ele é amor. Ele nos ama. Não vai permitir que aconteça algo dessa maneira sem propósito, jamais. E Jó, ele creu nisso. E aí, os amigos de Jó, né? Aqui nós vamos falar da parte boa dos amigos de Jó. Porque nós sabemos que há uma parte que não é muito boa. Mas nós precisamos ver tudo com bons olhos. Entenda que os amigos de Jó, eles até podiam ser mal, ou ser acometido por algumas maldades. Mas quando Jó precisou, quem se sentou ao lado dele foi esses 3 amigos. Ele diz que se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. 7 dias e 7 noites. Aqueles amigos de Jó sentaram com ele e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. A gente consegue entender que esses amigos, ao chegar e ver todo aquele sofrimento que Jó estava passando, sua pele cheia de chagas, a gente consegue entender que o coração deles se quebrantou em ver a situação do amigo. E eles não disseram nada durante 7 dias. Simplesmente se sentaram juntamente com Jó na terra e ficaram ali quietos. A gente consegue entender que nem eles sabiam o que dizer. E algo que é muito importante para a gente trazer para o nosso entendimento é que muitas vezes tem pessoas que estão sofrendo e a gente quer falar, quer aconselhar, mas temos que aprender, como esses amigos de Jó, que há momentos que a melhor coisa a se fazer é só se sentar ao lado do amigo e não falar nada. Só mostrar para ele que nós estamos ali. Isso é muito importante. A presença do amigo é muito importante. Saber que a gente tem um amigo, uma pessoa para contar. Uma pessoa a qual ela vai simplesmente estar presente. Sem julgamento, sem explicações. Somente se faz presente. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 36, aqui Jesus ele estava indo em direção à cruz. Aqui Jesus ele estava se sentindo angustiado. A Bíblia é bem clara que dentro de Jesus, ali, sendo homem, houve uma angústia. E a partir daquela angústia, olha o que ele fez. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Ele chamou Pedro, ele chamou Tiago e ele chamou João. Aqueles, com certeza, eram os amigos de Jesus. Quando ele foi orar, ele não foi sozinho. Ele chamou os 3 para ir com ele. Sabemos que Jesus era Deus, mas ele estava em corpo humano. Ele ficou entristecido quando ele soube do que iria acontecer.
Mas, contudo, ele não pediu para que fizesse uma oração, ele não pediu para que alguém dissesse algo para ele. Ele só queria que alguém estivesse próximo dele. Ele só queria, vamos dizer, saber que ele tinha um amigo para contar naquele momento, que ele estava se sentindo angustiado, aflito, porque neste momento, a qual ele se afasta dos três e ele sobe mais além, ele diz para o pai: Pai, se possível for, aparta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Ele estava se sentindo pressionado com tudo que iria acontecer, porque ele sabia o que iria acontecer. Mas ainda assim, ele continuou firme, porque ele sabia qual era a recompensa. Ele sabia o motivo a qual ele estava fazendo aquilo ali. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, o versículo 2, ele diz assim para nós: levem os fardos um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Deus, ele diz para mim e ele diz para você que é para nós levarmos o fardo um dos outros, ou seja, vamos sofrer junto com aquele que está sofrendo. Mas nós precisamos ter esse entendimento. Levar o fardo daquele que está sofrendo é se fazer presente. Muitas vezes se fazer presente em silêncio. Assim como, a princípio, os amigos de Jó fizeram. Eles se assentaram ao lado dele na areia e ali eles ficaram 7 dias sem dizer uma palavra, sem fazer uma pergunta, sem fazer uma acusação. Simplesmente estavam ali. Simplesmente estavam presentes. E isso faz toda a diferença. Saber que tem alguém orando pela gente, saber que tem alguém unido, sem cobrança, sem perguntas, saber que nós temos um amigo a contar é muito importante. E nós precisamos entender que muitas vezes o amigo, ele não precisa ser conselheiro. Ele só precisa estar presente. Porque a maioria das vezes quem está presente junto a nós é a nossa família. E são esses que o inimigo vai querer usar para nos afligir, para nos maltratar, para nos apontar, para tentar derrubar, né, o nosso ânimo, a nossa fé. Porque a gente entende, a gente vê na leitura do texto de Jó, que no capítulo 2, no versículo 9, a mulher de Jó vira para ele e fala: você ainda se mantém íntegro com esse Deus? Você ainda se mantém fiel a esse Deus? E Jó vira para ela e diz: você fala como uma louca. Porque ela termina dizendo: amaldiçoa esse Deus e morre. E ele fala para ela: olha, você fala como uma louca. Deus que me deu tudo que eu tinha. Deus que tomou tudo que eu tinha. Bendito seja o nome do Senhor. Ele sabe o que faz. Eu sou um ser limitado. Né? Em outras palavras, Jó disse para ela: eu sou um homem limitado, errado, pecador. Mas Deus é perfeito, é santo e Ele vê o futuro. Eu não sei qual é o meu futuro, mas Deus, Ele já sabe. Porque Ele já escreveu. Ele já fez.
todo o meu futuro. E eu só sei ver o passado e o presente. Mas o futuro é Deus que sabe. Mas eu creio que é o melhor dele para mim. Assim, eu creio que Jó sabia disso. E ele confessou isso para aquela mulher dele. E ao ele dizer essas palavras, eu creio que ela deve ter refletido. E ela deve ter pensado, poxa, eu poderia ter apoiado mais meu esposo. Mas muitas vezes o nosso familiar, ele até pode pensar que poderia ter feito, que não fez, ele pode até refletir. Mas por estar próximo a nós, muitas vezes o próprio inimigo não vai deixar, né, ele se desculpar, ele se aproximar, ele ser aquele amigo que nós precisamos. Mas Deus, Ele é o nosso verdadeiro amigo. Ele é aquele que se faz presente na hora da angústia. Porque quando nós lemos o texto, a gente percebe que Deus, ele ficou muito furioso com esses 3 amigos de Jó. Mas nós entendemos que foi aqueles 3 amigos que Deus usou para mostrar para Jó, estou aqui com você. Porque eles não disseram uma palavra durante 7 dias e 7 noites. O texto é bem claro. Durante 7 dias e 7 noites eles estavam ali sentados com ele. E não disseram uma palavra. Isso é uma demonstração de amizade. Isso é uma demonstração de apoio. Isso é uma demonstração de carinho. Muitas vezes a gente não dá valor a algumas amizades por fazermos julgamento pelo que nós vemos. Mas quando nós precisamos de um amigo, muitas vezes o nosso Deus, para mostrar que Ele é o nosso amigo, Ele usa aquela pessoa para estar com você naquele momento tão difícil. E aquela pessoa, ela fica ali em silêncio. Ela não diz nada para você. Ela não te faz uma pergunta. Também não faz uma explanação acerca de nada. Porque, na verdade, quem está ali não é aquela pessoa. Quem está ali é Deus, mostrando para você que Ele nunca te abandonou, que Ele nunca te deixou e que Ele nunca vai te deixar. Por isso nós precisamos entender nosso maior amigo, o nosso melhor amigo, que não nos desampara nunca, é Deus. Nunca se prenda ao seu sofrimento, nunca se prenda a alguma circunstância. Ai, onde que está Deus? Por que Ele não me ajuda? Ele está o tempo inteiro com você. Deus, Ele te ajuda o tempo inteiro. Ele diz para você o tempo inteiro, te esforças e tem bom ânimo porque eu sou contigo. Mas muitas vezes o nosso entendimento, o nosso pensamento, ele está fechado. E é por isso que todas as manhãs, quando nós vamos orar, a gente pede para Deus, abra o nosso entendimento, Senhor. Porque muitas vezes ele está fechado. O Senhor está aqui comigo, o Senhor está trabalhando a meu favor. E Deus, Ele não precisa dar explicação para mim nem para você do que Ele está fazendo. Ele é Deus. A nossa mãe fica explicando para a gente o que ela vai fazer, como ela vai fazer. Nós não precisamos saber, nós só queremos ver pronto. A verdade é essa. Então, Deus também não tem essa necessidade de ficar dizendo para você o que Ele vai fazer, quando Ele vai fazer, como Ele vai fazer. Até porque você também não dá essa explicação para os seus filhos, dá? Tem coisa que a gente fala só para Deus, né? Pois é. Entenda que tem coisas que Deus também não vai falar para a gente. Ele simplesmente está trabalhando. E muitas vezes Ele trabalha em silêncio.
E quando ele trabalha em silêncio, nós não podemos dizer que ele não está falando conosco. Precisamos entender que o silêncio de Deus é resposta positiva. Ele está preparando algo melhor para a nossa vida. E Ele quer que nós creiamos nisso. Porque a palavra de Deus diz, se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Jó, ele creu. Deus, ele recompensou Jó 100 vezes mais. Ele teve novas riquezas. Ele teve novos filhos. Mas uma coisa permaneceu a mesma. A esposa. Sabe por quê? Porque no momento certo ela entendeu. Ela permaneceu. Casamento é vitalício. Se a gente fizer a escolha errada, o máximo que a gente pode fazer é pedir para Deus para transformar o coração do outro. Mas deixar, jamais. A única coisa que permaneceu na vida de Jó foi a mulher. Mas eu creio que ela se tornou uma mulher transformada. Uma mulher que creu em Deus após ver tudo que Deus fez na vida de seu marido. E ele foi recompensado com mais riqueza, com mais filhos. Aquela mesma mulher deu mais filhos a Jó e transformou o cativeiro dele no melhor. É isso que Deus tem para mim e para você. Ele é o nosso melhor amigo. Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa só. Creia. Tudo que você está passando, vai passar. Creia e confia em Deus, porque o melhor Ele está preparando para você. No nome do Senhor Jesus. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigado por me ensinar, por me conduzir, por abrir o meu entendimento, Senhor. Todo sofrimento vai passar. Todo sofrimento passa. Só a palavra do Senhor é que permanece, oh Deus. Eu consigo entender, conseguimos entender, Pai, que esse sofrimento é temporário, oh Deus, e que o melhor do Senhor é eterno para nossas vidas. Só precisamos resistir, só precisamos lutar, só precisamos entender. E tudo passa. É só a palavra do Senhor que permanece. E o Senhor manda pessoas para nos tornar, para ser nossos amigos, pessoas que estão ali, presentes no nosso momento de dor, no nosso momento de aflição, oh Deus. E o Senhor quer que nós entendamos que quando aquela pessoa está presente, não é a pessoa, mas é o Senhor, é o próprio Deus que está ali, junto, guardando, protegendo, livrando, abençoando, oh Pai, oh Deus, graças te damos, Senhor, porque hoje tomamos posse do entendimento da Tua palavra, Senhor. Entendemos que o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso grande amigo, o Senhor é aquele que nos recompensa, o Senhor é aquele que se faz presente, oh Deus, agradecemos ao Senhor por tudo, damos glórias ao Teu nome, Deus, oh Pai, nos dê força. Dê força a essa pessoa que está passando por uma luta, Senhor, que está passando por um sofrimento, porque nós cremos que o Senhor está lá. Eu sei que o Senhor está lá, que ela possa crer nisso, Pai, que o Senhor está do lado dela, dando força para ela, dando vigor para ela, com as mãos dadas junto com ela, sem fazer nenhuma pergunta, só mostrando que está ali para ajudá-la, para recomeçar uma nova história para ela. Oh, Deus, assim eu creio, Pai. Assim eu tomo posse, Pai. Assim eu peço ao Senhor que ajude essa pessoa a tomar posse no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.